a gente volta na nossa aplicação, tá? Falta preencher esses 3 campos aqui, tá? Login Dialog Redirect, Access Token Endpoint e User Profile Endpoint. Se quiser que aqui apareça como formatação do padrão brasileiro, você pode simplesmente vir aqui na planilha, ó, seleciona. Ele aceitou, tá vendo? Então agora nós vamos criar na nossa aplicação lá os campos para a gente inserir a função e fazer a indicação dinâmica para vir para a planilha. Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática no YouTube. A gente está a partir desse momento começando mais uma aula da nossa playlist de Bubble, tá? Da nossa playlist de desenvolvimento de aplicações low code e no code. Esse vídeo de hoje é na série de conexão de bancos de dados externos ao Bubble, tá? O Bubble é uma plataforma de programação no code e low code que a gente desenvolve aulas aqui no canal. É uma das plataformas, uma das playlists que a gente tem aqui. E a gente criou recentemente uma playlist que fala da gente fazer integração de bancos de dados externos no Bubble, tá? Para consumir menos workload units. Pela nova metodologia de precificação do Bubble, a gente tem que procurar alternativas de uso do servidor para reduzir o uso do servidor e, consequentemente, pagar o melhor plano de utilização. E nessa aula de hoje a gente vai aprender a integrar o Google Sheets, que são as planilhas, né, padrão de Excel do Google. E se você chegou nesse canal através desse vídeo, não deixa de se inscrever e ativar o sino das notificações para que você seja sempre informado sobre as novas aulas que tiverem no canal. Dá uma olhadinha depois nas outras playlists que a gente tem de construção de plataforma EAD, a gente tem de PDV Universal, de introdução ao Bubble, nós temos uma playlist nova em que a gente está trazendo conteúdo de informática que é aplicada a concursos públicos. E a gente tem uma playlist também de Excel que trata de fórmulas e funções que são utilizadas e exigidas em processo seletivo em ambiente empresarial. Deixa o seu like se gostar, se não gostar pode deixar o seu dislike também. Tá? O importante é que você interaja com a gente, deixa o seu comentário lá. Se em todos os vídeos que a gente tem disponível no canal tiver alguma informação que você julgue ser incorreta, faz a citação no comentário lá, mostra pra gente, a gente vai analisar e, se for necessário, a gente faz um vídeo corrigindo, né, atualizando aquele conteúdo, citando você e agradecendo a tua contribuição. E aí a gente mantém o princípio básico da criação desse canal, que é que todos nós temos acesso à tecnologia gratuita e aprendamos juntos. Essa aula de hoje, como ela está tratando de banco de dados externos, a gente já tem como premissa aqui dessa aula de que você entende, tem um certo conhecimento sobre o Bubble, tá? Para a gente fazer um resumo simples aqui, você vai ter que criar uma conta em console cloud do Google, tá? .com. Você entra lá, console.cloud.google.com, cria uma conta de desenvolvedor, developer, né? E cria um novo projeto. Aqui no caso a gente tem um novo projeto que a gente criou. Depois de criar um novo projeto, você vai em bibliotecas, tá? De API, e aqui quando você chegar nas bibliotecas de API, você vai procurar pela biblioteca de Sheet, que é do Google Sheet, certo? Deixa eu dar um enter aqui. E vai aparecer a API, tá, do Google Sheet, que a gente vai integrar na nossa aplicação. Eu criei uma aplicação aqui, integração Google Sheet do zero, tá? Conforme a gente for desenvolvendo a aula, a gente vai ver quais funções a gente consegue integrar, quais as chamadas queries que a gente vai fazer na nossa API do Google Sheet e como a gente vai estar visualizando isso na nossa aplicação.
tá? Se você é uma aplicação nova, não tem página nenhuma, só a página index, e a gente só colocou aqui por enquanto a API Connector, que é para criar a nossa API de chamada, tá? E vamos lá então para a nossa aula, vamos ver como é que funciona. Também fiz uma planilha de teste aqui, ó, no Google, tá? Qualquer conta do Google que você cria, você consegue, por exemplo, vir aqui, ó, desce aqui no Google Sheets, né? Clica aqui e cria uma planilha que você quiser, tá? Eu criei essa planilha aqui com esses dados, tem vendedor, telefone, cidade, salário e idade. Tem algumas informações aqui. Isso aqui vai ser a base que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delonga, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui a nossa integração da nossa Google Sheets API com a nossa aplicação do Bubble, tá? Uma integração externa de bancos de dados internos de planilhas Google. Então, nós clicamos aqui no ícone da API, tá? A gente vem para essa página aqui e a gente vai ativar a utilização da API, tá? Tá pedindo para poder ativar, a gente ativa aqui. Pode ativar sem problema, tá? Pronto. Planilha, API da planilha ativa, a gente vai criar as credenciais, tá, de OAuth, que é de autenticação na planilha, no servidor, para a gente conseguir fazer a leitura dos dados da planilha, fazer a inclusão, deletar linhas da planilha, deletar células da planilha. A gente vai criar as credenciais agora, beleza? Depois de ativa a nossa API, a gente clica em gerenciar, tá? E nós vamos ter que criar a credencial de ID de cliente OAuth. Está um pouco diferente da última vez que eu utilizei isso aqui, porque a gente já tem uma aula específica sobre isso, sobre ID do cliente OAuth, autenticação, na nossa playlist de plataforma EAD. Na hora que a gente fez a configuração do login social do Google lá, a gente fez essa configuração em outra chave API, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se está aqui em credenciais. Sim, criar credenciais aqui, ID do cliente OAuth. A gente clica em criar credenciais, ID do cliente OAuth, tá? Tá pedindo para configurar a tela de consentimento. Vamos clicar aqui. Uso interno, tá? Não, uso externo para qualquer usuário que teste que tenha uma conta do Google. Tá, ele não está deixando eu fazer aqui, está deixando eu fazer só aqui. Vamos criar aqui. Não tem problema não, é tudo de teste, tá? O nome do app vai se chamar... Qual o nome que a gente criou aqui? Integração Google Sheet, né? Então vamos lá. Aula Bubble. Vamos usar esse nome. Vamos usar o meu e-mail, né? Domínio, página inicial do aplicativo. Ele está pedindo isso porque é uma API nova, tá? Seria isso aqui, a página inicial. Vamos visualizar aqui. Tá em branco, não tem nada ainda. Só que a gente vai tirar a depuração USB e isso aqui. A gente vai deixar só até o version teste, tá? Perdão, até aqui, ó, até o IO. Copia. A gente, link da política de privacidade. Se a gente tivesse configurado uma página de política de privacidade, a gente colaria aqui, tá? Em termos de serviço. Como não tem, vamos adicionar um domínio aqui, tá? A mesma coisa que a gente colocou agora, tá? E o endereço de e-mail pode ser domínio não válido. Deixa eu ver se é isso aqui. Tem que tirar o HTTPS aqui, ó.
Deixa eu ver aqui, Ctrl V. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Ver se ele pede o version test. Isso mesmo, tá? Pra gente fazer junto e aprender junto aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não aceitou. Deixa eu ver o que está errando aqui. Só um minuto. É só o domínio do Bubble, tá? bubbleapps.io. Ele aceitou. Ele aceitou a configuração que a gente fez agora. A gente clica em salvar e continuar. Tá? Resumo, papapá, link, escopo, nome do app, link, tá. Agora ele tem que me dar o ID do cliente, o ALF e a chave secreta. Deixa eu ver onde está isso aqui, peraí. Voltar para o painel. Publica. Vamos lá, criar credenciais. ID do cliente o ALF, tipo de aplicação, aplicação da web, nome vai ser integração teste Google Sheet aula Bubble. Adicionar o URL. A gente vem aqui e pega essa URL aqui, tá? Adiciona. Sem o HTTPS. Ué? Ah, não pode terminar com barra. Pronto. Ah, não, calma. Origem JavaScript, URL de direcionamento autorizado. Coloca aqui também. Tá. Criou, tá? Eu vou deixar ver a chave secreta e o ID do cliente, que isso faz parte da aula de teste, tá? A gente criou o cliente alvo para a gente se autenticar na planilha, tá? Então, o ID do cliente a gente copia.
a gente vai utilizar depois, certo? E a chave secreta a gente também vai copiar. Deixa eu colocar assim para... Isso, aí a gente não confunde, né? Eita, o mouse some de uma hora para outra. É interessante esses negócios aqui. Pronto. Vamos voltar aqui. Ok. A primeira parte aqui a gente já fez. Agora a gente vai na aplicação do Bubble, tá? Eu criei uma nova aplicação, igual eu falei no começo da aula. A gente vem em plugin, tá? Se você não tiver o API Connector adicionado, você clica em adicionar plugin. Tá aqui, ele vai aparecer em primeiro. Se não aparecer, você digita API aqui, ó. Ele aparece, você instala, tá? E a gente vai adicionar uma API nova. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui integração Google Sheet. Qual é o tipo de autenticação? Auth Agent Flow, tá? E aí agora ele vai pedir uma série de configurações aqui e que nós vamos fazer junto aqui, tá? O app-id, né? ID é esse aqui, ó, que a gente fez aqui, o ID do cliente. Copia, cola aqui. App secret é a chave secreta. Copia. Cola aqui. Escopo, tá? O que é o escopo? São os tipos de permissões que a gente vai requerer do usuário para a gente acessar a planilha. Qual é a planilha que a gente vai acessar, o e-mail que a gente vai acessar e a autenticação que a gente vai fazer, tá? Ou seja, são as permissões que a gente vai ter no acesso à planilha. A gente precisa de 3 permissões, tá? São essas 3 aqui, ó. A gente seleciona as 3, tá? Que é o profile, né? O e-mail e a planilha que a gente vai editar. Cola eles aqui, tá? Token name não mexe, deixa do jeito que está. Dev app id não faz nada, dev secret nada, que a gente não está como desenvolvedor. A gente tem que marcar essa caixinha, usa genérico de redirect URL, tá? E a gente vai copiar aqui, ó, esse endereço nosso aqui. O que isso aqui vai fazer? Lá na nossa criação de chave API, a gente tem que voltar lá. Use URLs de redirecionamento autorizado. A gente substitui por aquela, tá? Por quê? Porque o Google vai entender, o Bubble vai entender, o Google Sheets vai entender que somente quem está sendo autenticado por aquela aplicação que vai ter autorização para poder mudar os dados da planilha, né? Ctrl V. Deixa eu ver. O que ele fez aqui? Pera lá. Ctrl C. Tá dando umas doideiras aqui, vamos corrigir. Pronto, agora foi. Beleza? A gente volta na nossa aplicação, tá? Falta preencher esses 3 campos aqui, tá? Login Dialog Redirect, Access Token Endpoint e User Profile Endpoint. O que é isso aqui? A gente vai utilizar essas mesmas coisas aqui, ó, esses endereçamentos aqui, certo? Ctrl C, Ctrl V, vamos lá, Access Token Endpoint, esse aqui.
e o User Profile. Pessoal, onde é que eu consegui essas informações aqui? De todas essas configurações para auxiliar aqui, entendeu? Tem uma biblioteca disponibilizada de APIs da comunidade sem codar do Renato Assi, em que ele facilitou a nossa vida demais, tá? Aqui, ó, é a biblioteca que eu estou pegando essas configurações do Google Sheets, tá? E só que tem de todas essas aplicações aqui, e ele fornece isso de forma gratuita. Então eu queria deixar os créditos aqui para o Renato, tá? Da comunidade sem codar, que ele é o maior desenvolvedor que tem de aplicação no-code e low-code do Brasil atualmente, tá? Ele é referência no Brasil todo e alguns países do mundo ele também é referência, tá? Então eu tenho utilizado isso aqui daqui, tenho pegado essas informações daqui, tá? Para facilitar, ok? Vamos voltar para a nossa aplicação aqui. Eu acho que é só isso, tá? Deixa eu ver se daqui a gente vai ter que fazer as chamadas, tá? Os query, ou se tem mais alguma configuração na API. Na configuração da API aqui está tudo ok, tá? Antes da gente fazer as chamadas, nós vamos criar um botão aqui na nossa aplicação para que ele faça a autenticação lá no Google através do login social, tá? Então a gente pode clicar em componente aqui, vamos jogar um cabeçalho aqui, certo? Para a gente colocar na nossa aplicação. No botão de login nós vamos abrir o workflow e vamos fazer a seguinte ação: account, login, sign up, login with a social network, tá? E o AUF Provider, provedor da autenticação AUF, é a API integração Google Sheet que a gente acabou de fazer, certo? A gente vai testá-la aqui agora, né, para ver. Clica em login. Ele redirecionou, tá? Tem essas contas aqui, a conta que a gente está utilizando para criar a nossa API de teste é essa aqui, rincominformatica.ot@gmail, a gente clica nela. O Google não verificou esse app, pode clicar em avançado e acessar Bubbles.io, tá? Se aparecer para você. Então, o que aconteceu agora? Nessa tela aqui, a gente vai dar as permissões, tá? Para associar as informações pessoais do Google, ver informações pessoais, inclusive aquela que disponibilizou publicamente, ver, editar, criar e excluir todos os arquivos do planilha do Google. Que é para a gente ter autorização efetiva, autenticado pelo aplicativo, de modificação da nossa planilha. Tá? A gente clica em salvar, em continuar. Pronto, ele já logou e deu essa informação. You have successfully initialized. Você inicializou com sucesso a conexão pela API autenticação Auth2 do Google, integração Google Sheet. Você pode voltar para o seu editor e continuar o seu desenvolvimento. Então a gente já está logado lá no servidor, beleza? O próximo passo é a gente criar uma planilha para a gente utilizar na nossa aula, tá? Eu já tenho uma criada aqui, teste à la Bubble, em que eu coloquei alguns dados aqui, tá? Vendedor, telefone, cidade, salário, idade, eu já criei já. A gente vai precisar pegar o ID da planilha, tá? Então a gente copia ela aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Aonde está o ID? Tá? Ele começa aqui, ó, depois do D barra e vai até o antes do barra edit aqui, ó. Esse é o ID da planilha, tá? A gente copia, né? Recorta. Vamos recortar aqui e vamos colar. Então esse é o ID da planilha que a gente precisa pegar, beleza? A gente vai vir aqui na aplicação, né? Vem em plugins. E a gente vai criar a nossa primeira chave, tá? Expande aqui. A gente vai mudar para... Vamos renomear. Visualizar dados planilha. Não. Dados
sheet, que é da planilha, certo? É do tipo data e do tipo get. Antes de qualquer coisa, vamos vir aqui na documentação, tá? É esse endereço aqui, eu vou deixar também no link da descrição depois no vídeo, tá? O link da documentação. Documentação da API. Se você quiser, beleza? Esses negócios que eu fico fazendo aqui, isso aqui é toque, tá, gente? Então, se a gente vier aqui na documentação, a gente tem os métodos de criação das nossas queries, das nossas chamadas, tá? A gente tem para desenvolvedor, né, para developers, e a gente tem aqui para os valores de chamadas. Nós vamos utilizar o de append, que é o de inclusão, o de clear, que é o de deletar, e para iniciar a gente vai pegar o get, tá? O update para atualizar. Então a gente clica aqui no get, que é para a gente puxar na nossa aplicação lá, tá? no Bobo, para visualizar a planilha nossa. Ele abre esse string aqui, certo? O que que é? É essa URL aqui, tá? Então nós vamos fazer um teste aqui para ver se a nossa URL de buscar os dados está funcionando, tá? É essa URL aqui que a gente vai utilizar. O que a gente coloca aqui? Aqui a gente coloca o ID da planilha, tá? A gente vem aqui na nossa planilha, pega o ID dela, Ctrl C, digita aqui, Ctrl V, e o range é da onde a gente quer buscar, que é da coluna A até a coluna E, certo? Aqui, ó, coluna A ou coluna E. A gente roda, vai pedir para a gente autenticar, a gente autentica, está rodando a API. Quando retorna 200 é porque está ok, tá funcionando a chamada. E aqui ela já voltou os valores para a gente, certo? De tudo que tem na nossa planilha lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar então agora essa URL aqui, tá? Essa aqui, ó. Copia ela, vem, eita, vem na nossa aplicação, na nossa API, a gente vai fazer a primeira chamada, tá? ADD Another Call, a primeira chamada. Como vai se chamar essa chamada? É visualizar dados Google Sheet, da planilha, Google Sheet Hour, tá? É do tipo get e a gente vai buscar uma data. Então a gente cola aqui, né? E a gente precisa colocar aqui, ó, Spreadsheet ID, o ID aqui. Só que a gente vai colocar entre chaves para que a gente consiga configurar os parâmetros, tá? E o range também a gente vai fazer a mesma coisa. Ele abre aqui as duas keys para a gente fazer. O Spreadsheet é o ID da nossa planilha. E o keyRange, se a gente colocar de A até E, ele vai puxar a primeira linha também, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca de A2 até E, para puxar da segunda linha em diante. Assim, ó. A2 até E. Vamos rodar a chamada para ver se está configurado. Pronto, já retornou os valores para a gente aqui. Então, está rodando a nossa primeira chamada. Vamos visualizar ela agora no nosso aplicativo, tá? Na nossa aplicação aqui, no desenvolvimento dela, a gente vem aqui, adiciona um repeating group, tá? Não vou colocar cabeçalho agora, aqui em cima, tá? Que é para a gente visualizar aqui na aplicação. No Ctrl D não, Ctrl E. A gente tira o limite de linhas, tá? Coloca uma altura de 30, certo? E a gente vai vir aqui em visualizar dados Google Sheet Planilha, que é a API que a gente criou, e nós vamos fazer uma busca em Get Data from a External API. Tá?
que é a integração Google Sheet, a API que a gente fez, e visualizar dados Google Sheet aula teste, que é a primeira chamada. Tá? E aí a gente vem aqui, values, certo? Para visualizar, a gente coloca um texto. Vamos ver aqui. 30 de altura. Centraliza aqui também, certo? E a gente vai puxar o current cell, visualizar dados, item values 1. Se a gente deixar assim, olha como é que vai ficar. Tudo junto, tá vendo? Ó. Tudo junto numa célula só. A gente não quer, a gente quer separado, né? Como é que a gente faz? É assim, quer ver? Ó, como é que a gente corrige isso? Deixa eu tirar a depuração USB aqui. Ó, a gente desfaz isso aqui e na frente do values item 1, a gente vem com item hashtag 1. Tá? Ele vai aparecer só o primeiro da lista da nossa planilha. Só os nomes, certo? A primeira coisa nossa aqui é os nomes, a primeira coluna nossa, correto? As outras a gente faz assim, ó. Ctrl D. E muda o final do item para 2, ó. Olha lá. Certo? A coluna 2 não é o telefone? Vamos fazer os outros aqui. Então, assim, até aqui a gente conseguiu configurar a nossa autenticação ALF lá no servidor, né, na chave que a gente criou. A gente fez as configurações da API para puxar a planilha e agora a gente está visualizando a planilha. Dá um trabalhinho, mas se a gente quiser, a gente aprende, entendeu? Tudo vai do esforço nosso. Se você não aprender de primeira, se você errar, você faz de novo e de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias, até você conseguir. Cinco. Item 5, porque são 5 colunas, certo? Então vai aparecer nome, telefone, cidade, salário e idade. Ó. Quer ver? Se quiser que aqui apareça como formatação do padrão brasileiro, você pode simplesmente vir aqui na planilha, ó, seleciona aqui, tá? O que você quer, né? O campo que você quer, vai em formatar, número, formatação personalizada, moeda personalizada, tá? E aqui tem, por exemplo, o padrão brasileiro, ó, aplicar. Já mudou aqui para R cifrão, tá vendo? Se você atualizar a página aqui, ó, que tem que atualizar a página, ele já mostra no padrão brasileiro, convertido. Só que ele também está mostrando o de... Peraí que ele fez um negócio doido aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aqui seria o item... Ah, aqui é o item 5, não é o item 4. É por isso que não mostrou. Aqui é o item 5. Tá vendo? A gente aprende junto e corrige junto. Porque aqui é a idade, né? Agora tá certo. Todos os campos apareceram de forma correta. A gente vai configurar agora outras APIs, tá? De deletar e de atualizar, ok? A chamada para deletar é essa daqui, ó, clear, tá? A gente copia aqui a ID da planilha, né? Vamos testar aqui. Ctrl V. Vamos fazer um teste? Vamos copiar isso aqui, ó. E a gente vai querer deletar as células dessa coluna aqui.
Então a gente tem duas maneiras, ou tipo, por exemplo, G17, tá? Aí ele vai deletar esse aqui, ó, 32, certo? Vamos rodar aqui, ó. Vai se autenticar. Essas autenticações em todas as vezes, invalide argumento. Deixa eu ver de novo aqui. Não tem que ter a separação, só seleciona a célula. Todas essas autenticações que aparecem é porque está em versão de teste, tá? Na utilização do dia a dia não tem isso não. Depois que está rodando a aplicação, está publicado, não acontece essas coisas não. Pronto, deletou. Se a gente vier aqui, já apagou. Se a gente quiser apagar a coluna inteira, a gente vem aqui, ó, G, G, roda, apagou também. Se a gente vier aqui, ó, deletou a coluna inteira. Feito isso, a gente vai colocar um botão de ação lá na aplicação para fazer isso agora. A gente vem com o ícone aqui, ó, por exemplo. Trash de lixeira. Layout. Vamos tirar o padding dela. Vai ficar um íconezinho grande. Vamos jogar uma ação no workflow. Tá? Eu acho que eu vou ter que rodar a API aqui para poder aparecer. Vamos ver. Essa chamada. A gente vai adicionar uma nova chamada. Tá? Vai ser do tipo action. Vai se chamar deletar dados. Vai ser do tipo post. A gente puxa aqui a nossa... Vendo? Ela é do tipo post. Ó. A gente puxa aqui a nossa URL, né? Ctrl C, Ctrl V. Mais uma vez a gente coloca entre colchetes aqui, beleza? Para a gente conseguir os parâmetros, né? De cor. Aqui o ID da planilha. E, por exemplo, vamos querer deletar aqui a C17. Deu um erro. Deixa eu ver qual foi o erro que ele deu aqui. Só um segundo. O erro está aqui, gente, ó. Tá? Eu fiz o teste aqui. Vamos colocar de novo aqui. Vamos colocar uma cidade aqui, Maringá. Tá? Mas é a C17. Em vez de eu colocar o ID da planilha, eu copiei a URL. Tá? Então é aqui, ó. Vou pegar de novo o ID da planilha, né? Vamos colar aqui. Aí a gente quer que delete a C17. A C17 tem item aqui, tá vendo? A C17. Maringá nela. Vamos rodar a chamada. Já rodou, tá? Ele limpou a célula C17 da página 1, ó, da planilha com esse ID aqui. Tá? Show data rata. Hide raw data, né? Show raw data, para mostrar o que ele fez. Se a gente vir aqui, já está apagado. Ó. Entendeu? Está deletado. Agora vamos botar colocar um botão aqui que a gente colocou. Vamos ver se está aparecendo lá a chamada agora para a gente fazer assim. Aqui, ó. Já apareceu, tá vendo? Deletar dados. Ele não está aparecendo aqui o range que eu quero deletar. O que a gente tem que fazer? A gente vem em plugin, tá?
E aqui na nossa chamada API de deletar dados, a gente tem que tirar o private dele, tá? Para que a gente consiga selecionar, tá vendo? Já mudou, já liberou aqui, que é o path e o range que a gente vai ser colocado. Então a gente vem aqui, por exemplo, na nossa aplicação aqui, a gente vai, esse botão aqui vai deletar a primeira linha, né? Na primeira linha da tabela nossa aqui é de A2 até E2. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente clica aqui no workflow dele, tá? Vamos aqui, plugins, deixa eu rodar a chamada de novo aqui. Tá, rodei a chamada, aí a gente vem aqui em plugins, integração Google Sheet deletar dados, aí a gente vai colocar a seguinte argumento aqui, seria, por exemplo, de A2 até E2, tá? Para ele deletar aquela linha lá. Então ficaria assim, ó. A gente atualiza a página, ele já deletou. Se a gente vier na planilha aqui, também já deletou. Isso é para a gente ver a função funcionando, tá? Só que a função funcionando é ótimo, né? Aí você vai fazer de acordo com a tua aplicação aí, tá? Para você ver que a API de deletar dados está autenticada na nossa planilha e efetuou a função. A gente vai fazer agora a função de adicionar itens à planilha, adicionar dados à planilha, e aí a gente termina essa aula hoje. Beleza? Nós vamos fazer agora a função de inserir dados na nossa planilha, tá? A gente vai vir nessa daqui, ó, append, tá? O método append, que é o de anexar valores à planilha. Por exemplo, a URL é essa daqui, tá? Vamos fazer uma chamada dela. Vai ser do método post, né? Vai se chamar inserir dados Google Sheet. Vai ser do tipo action, tá? A gente cola a URL aqui, coloca aqui entre colchetes, né? Colchetes para a gente poder fazer a inserção do parâmetro, e o range é a mesma coisa. O Google ele trabalha de forma inteligente. Como a gente vai inserir dados, a gente não precisa especificar aqui um valor da onde a gente quer. A gente pega aqui no caso, por exemplo, a nossa planilha tem de A a E, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, de A até E. Por quê? Porque ele sempre vai colocar na primeira linha vazia. Então, na hora que a gente inserir um dado aqui, vai preencher essa linha e depois ele vai pular para cá, que é onde está vazio. Eu deixei vazio que a gente deletou justamente para a gente ver funcionando, tá? A gente pega aqui o ID da planilha, né? De novo. Cola aqui, ó. Vamos rodar ela. Deu um erro. Deixa eu ver qual é o erro aqui que deu. Vamos vir aqui na nossa documentação. Vamos testar aqui, tá? O ID da planilha, né? E o intervalo que a gente selecionou. Ele retornou o erro 400 que a gente viu lá na hora que a gente inicializou a chamada. Ele está dizendo aqui, ó, inválido argumento. A message value option, input option é requerido. O que que é? É isso aqui, ó.
Só que ele não colocou aqui, não avisou para a gente em vermelho que é requerida essa função. Como a gente não tem nenhuma célula indicando o que vai entrar, a gente vai selecionar o formato RAW, que é o formato cru, tá? A gente roda de novo. Ele aceitou, tá vendo? Então agora nós vamos criar na nossa aplicação lá os campos para a gente inserir a função e fazer a indicação dinâmica para vir para a planilha. Pessoal, vou fazer uma referência à aula passada que a gente teve de integração com o Zano na hora de inserir os dados, né? O que a gente precisa? A gente precisa de um corpo com os dados para poder tornar dinâmico, para a gente conseguir na nossa aplicação do Bubble inserir os campos dinâmicos para poder adicionar dados à nossa planilha, tá? Eu já deixei assim feito aqui o corpo, o body, tá? É dessa maneira. Eu vou colocar isso depois na descrição do vídeo, tá? Você pode ir lá e copiar. Então tá aqui, ó. Essa é o corpo dele e a gente precisa colocar aqui essa função também, ó, de value input options, né? O que é? A gente copia aqui, adiciona um parâmetro aqui, esse parâmetro e o valor é RAW. Certo? Que tá RAW aqui, não tá? Ó. E a gente marca essa caixinha para poder fazer ele puxar os dados através da URL. Vamos testar para ver se está funcionando. A gente vai ficar em branco aqui por enquanto. Deixa eu deixar em branco para ver se ele adiciona alguma coisa lá e eu testo. A gente também tem que desmarcar aqui, ó, porque senão a gente não consegue fazer o dado dinâmico na hora de fazer a nossa... Ó, ele aceitou, tá vendo? A gente salva. A gente vê aqui na planilha, deu null, porque não, a gente não inseriu campo nenhum, estava vazio, né? Vamos deletar isso aqui e vamos colocar dados ali agora para poder a gente ver, ó. Tipo, vendedor, teste, né? Telefone 21 988 77 5544. Cidade Belo Horizonte dos Mineiros. Com todo o respeito que eu amo esse povo. Salário, vamos colocar 2.000, salário, e a idade vamos colocar 18 anos. Reinicializa, aceita. Se a gente vier na nossa planilha aqui, ele já inseriu ó, os dados. Está funcionando a nossa chamada de inserir dados na nossa planilha. Agora a gente vai configurar na nossa aplicação os campos que vão fazer isso. Como que a gente faz? É simples. A gente vem aqui, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da página. Vou baixar um pouco aqui. Vamos inserir uns inputs aqui, né? São 5 inputs, na verdade. Esse vai ser o nome. Inserir nome, né? Só nome, não tem input nenhum, vamos deixar só input nome. Não tem nenhum ainda, não precisa fazer essa... associação. Inserir nome, depois vem... é o quê? Vendedor, telefone, cidade, salário e idade. Vendedor, telefone, cidade, salário e por último idade. Para a gente copiar aqui é só apertar Ctrl D, tá? Que copia. Deixa eu tirar aqui os placeholder, né? Opa, foi o plugin, o input inteiro. Deixa eu ver aqui. Vendedor.
Vamos ver aqui como é que ficou. Vamos colocar um botão. Gravar. Vamos lá. Novo cadastro. Beleza? A gente tira aqui os padding, né? 0. Vamos diminuir a letra aqui para 14 mesmo, tá bom? Tira a formatação e a cor dele vamos botar aqui no cinza. Vamos botar uma ação, um gatilho nesse botão aqui, certo? Deixa eu subir isso aqui um pouco para ficar mais visível na página. Adicionar o workflow. O que vai fazer? A gente vem em plugin, integração Google Sheet, inserir dados, tá vendo? Já está aqui e já apareceu aqui, ó, os campos que a gente precisa inserir lá. O que a gente faz? A gente vai substituir isso aqui, ó. Para quê? O que vai? Da onde a gente vai puxar esse dado aqui? Input vendedor. Cadê? Input. Mas é o nome e o seu valor. Só que não é nome, é vendedor. Deixa eu só renomear para a gente não fazer confusão aqui. Aqui, da onde a gente vai puxar? Input telefone, certo? O seu valor. Cidade. Input cidade, o seu valor. Salário. Input salário, o seu valor. E idade. Input idade e o seu valor. Cadê? Depois disso, a gente dá um reset nos campos, né? Nos inputs. Dá um... Deixa eu ver se tem um plugin do BIP. Não, deixa eu instalar aqui o plugin do BIP. Adicionar plugin. Alert Toastmaster Notify, esse aqui, tá? Aí a gente vem aqui, dá uma mensagenzinha, né? Inserido com sucesso. Vou colocar na cor verde. 3.000 milissegundos. Centralizado, do tamanho 20, vou colocar 24, né? Vamos ver como é que ficou? Então, o último nosso aqui é teste Belo Horizonte, certo? Vamos inserir um novo aqui. João, tá? Telefone 21 95544 1122. Cidade seria João Pessoa. Mato Grosso, vamos colocar Mato Grosso. Salário 4.500. Idade 36 anos. Inseriu, resetou os campos, mandou uma mensagem para a gente precisa visualizar ele aqui. Só que lembre-se que, como é um banco de dados externos, o Google não atualiza em tempo real. A gente tem que dar um refresh na página. Vamos ver se já inseriu aqui. Aqui, ó, João, Mato Grosso, já entrou na nossa planilha, tá vendo? Vamos atualizar para aparecer no nosso aplicativo aqui. Aqui. Por último, o que a gente faz aqui na nossa ação? Aí a gente conclui a nossa aula. A gente dá um refresh aqui, ó. Navigation, refresh de page. Vamos inserir um novo aqui. Carla, telefone 21 96655 3322. Cidade Magé. Salário 3.500. Idade 25.
atualiza a página e já está aqui, ó. Certo? Se a gente vier na nossa planilha aqui, também está aqui, salvo na nossa planilha. Então, com essa função, a gente termina a nossa aula de hoje, né? Da nossa série de banco de dados externos, integração de banco de dados externos. A gente trabalhou, dessa vez, o Google Sheet, né? As planilhas do Google. Se gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, deixe o seu comentário, dá a sua opinião. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, bota o comentário lá no vídeo lá. Entre em contato através do e-mail lá no sobre do nosso canal, tem os nossos contatos lá, nossos meios de canais de comunicação. Compartilhe o nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para sempre ficar inteirado a todas as aulas novas, a todo o conteúdo novo que entrar no nosso canal. Muito obrigado, gente, por mais uma aula junto comigo aqui. E até a próxima aula. Grande abraço, pessoal. Tchau.